A nossa equipe de reportagem acompanhou de forma exclusiva tudo o que aconteceu na chegada da delegação ontem à noite no aeroporto de Guarulhos. E olha, o bicho pegou. Depois da derrota no Rio de Janeiro para o Fluminense, o elenco do Corinthians desembarcou aqui em São Paulo na noite desse domingo, aqui no aeroporto de Guarulhos, e parece que o clube não estava preparado para um protesto da torcida, mas membros da torcida organizada Gaviões da Fiel, além de alguns torcedores comuns, estiveram por aqui. Eles aguardaram o time chegar e quando o elenco se dirigiu para o ônibus, como a gente vai ver aí nas imagens do Márcio Arcângelo, a pressão foi muito forte para cima dos jogadores, principalmente os jogadores mais experientes. A gente vai ver aí muita pressão para cima de jogadores como Cássio, como Gil, muita gente para cima deles, houve confusão, teve gente caindo no chão e depois, inclusive, muita discussão entre os torcedores e os seguranças, depois que o elenco já estava lá dentro do ônibus. Depois que o clima deu uma acalmada por aqui, eu conversei com o Rodrigo Tapia, o Digão, presidente da Gaviões da Fiel, que avisou que essa pressão vai continuar até a situação mudar. Esses caras estão fazendo nós passar vergonha, mano. E todo jogo vai ser assim, mano. Se nós não ver raça e vontade, nós vai embaçar na vida de todo mundo. Porque nós pagamos nossos ingressos, nós fala com eles falam que tá tudo em dia, nós cobra a diretoria. Então se esses caras não melhorar, nós vai embaçar na vida deles todo jogo, todo jogo. Antes era técnico, depois era salário, agora é o quê? Qual é o tipo de técnico que eles querem, irmão? Que perfil que eles querem? Esses vagabundos, eles querem que tipo de perfil, irmão? Pra eles trabalharem? Eles que escolhem não, irmão. Que situação! E o Thiago Salazar está aqui, está bem. Ontem a gente ficou preocupado se estava tudo bem com ele, está tudo bem, está na integridade física, beleza. Primeiro, comentem um pouquinho, vocês querem comentar um pouco disso que isso é mais do mesmo, isso se repete. Já aconteceu no Corinthians em 2000, o Corinthians foi campeão do mundo, Edilson foi eleito o melhor daquele Mundial, até então o maior título que o Corinthians poderia ter. Aí foi eliminado pelo Palmeiras no semifinal, expulsaram o Edilson e tudo mais. Aconteceu em 2006, o Tevez foi campeão brasileiro em 2005, teve o carro chutado. Aconteceu em 2011, quando perdeu lá do Tolima, o Ronaldo acabou saindo depois disso, o Roberto Carlos. Aconteceu em 2014 com o Mano, acontece sempre, sabe? Mas não pode acontecer. E isso acontece também porque uma coisa é o torcedor ficar insatisfeito, achar que o time jogou mal mesmo. O corintiano tem toda a razão do mundo para ficar revoltado, mas não tem o direito de apontar o dedo para ninguém. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Ontem a gente estava ao vivo aqui no Mesa Redonda, comandado pelo Flávio Prado, e aí o Salazar estava lá. Mas Salazar, você estava lá desde as 9, antes Sim. das 9 da noite, e não tinha ninguém. De onde esse pessoal apareceu? Foi mais ou menos assim mesmo. Assim, a gente chegou e falou assim, bom, pelo jeito vai ser tudo tranquilo, a gente estava até combinando a nossa entrada, mas de repente eu vi 3 torcedores, não só 3, sem nada de uniformizado e tal, mas eu vi e fui lá e falei com eles, falei, tá, vocês vão protestar, vocês vão fazer alguma coisa? Eles falaram assim, olha, eles até falaram que me reconheceram ali e tal, e falaram assim, a gente te conhece, vamos respeitar o seu trabalho, mas a gente não quer aparecer, não quer dar entrevista, mas a gente vai cobrar, a gente vai falar alguma coisa aqui e tal. Mas aí eu pensei, né, vai ser aquela coisa normal, de vamos correr, vamos jogar e tudo mais, né. Bem perto do momento do Corinthians desembarcar, chegou um grupo de torcedores ali de 10, 12 torcedores, digamos assim. E aí eu conversei com alguns seguranças do Corinthians e eles me relataram que, não, a gente já está de olho e já percebeu que tem mais alguns lá dentro. E aí a situação começou a mudar, bem pouco antes da gente entrar ao vivo no Mesa Redonda, inclusive, eu até estava avisando a nossa produção, eu acho que o clima aqui vai esquentar, mas foi uma coisa assim, minutos antes. Eram quantos torcedores, Salazar, que tinha? Na hora da confusão foi difícil contar, mas eu acho que não passou de 20. Tá. Não passou de 20 torcedores. Mas assim, claramente, tinham menos seguranças do que era necessário para conter aquilo tudo ali, aquela euforia toda. Até porque era uma coisa previsível.
Já teve, e aí peca o clube. Não adianta. Por mais que o Corinthians emita uma nota, você pode até falar sobre a nota que foi emitida hoje, mas o clube ele tem que garantir a segurança dos seus profissionais. Então teve um episódio de protesto na quarta-feira. Na quinta-feira, depois jogou com o Palmeiras. Perdeu do Fluminense. Na sexta, de novo, ao vivo, o Jonas mostrou no Parque São Jorge. Pois é. Aí perdeu do Fluminense. Será que não tem inteligência no clube capaz de pressentir que tem perigo? O que a torcida a repercussão disso? Fala, Salazar. Só um pouquinho, só sobre isso. Eu conversei hoje com pessoas ligadas ao Corinthians para entender isso. Por quê? Porque hoje eu conversei com dirigentes, jogadores, membros da Gaviões da Fiel, para pegar a repercussão do dia seguinte. E essa questão, bati nessa questão sobre por que o clube não protegeu o elenco como muita gente está cobrando, e inclusive eu escutei de jogador. Sim. Um jogador chegou, mandou um WhatsApp para mim falando, eu falei assim, mas você está irritado com a torcida ou por causa do clube não ter te dado a proteção? E ele mandou para mim assim, os dois. E aí eu procurei o clube. Quando eu procurei o clube, o que eles me explicaram? Essa alternativa de sair pela pista, esse tipo de coisa, não depende só do Corinthians. O aeroporto tem que concordar, tem que ser ali uma coisa acertada. Então, e o que acontece? O que eles me explicaram quando o Corinthians chegou para desembarcar, não tinha ninguém por ali. E é feita essa análise. É necessário? Se o aeroporto entender, não é necessário, porque não tem quase ninguém ali, então não precisa disso. Inclusive eu conversei com um segurança minutos antes e falei para ele, cara, vocês tinham que ter saído por trás. E ele falou assim para mim, nós comentamos isso, mas agora não dá mais tempo, porque agora nem tem ninguém lá no portão. Isso aí tinha que ter sido visto antes com o aeroporto. Nossa. Agora não vai dar tempo. Ou seja, eles não esperavam por esses torcedores. E esses torcedores chegaram assim minutos antes, com o avião desembarcando. Não teve jeito. Um segurança até na hora falou para mim assim, não vai ter jeito, nós vamos ter que passar por aqui. O elenco desceu, ficou ainda uns 15, 20 minutos lá parado, a segurança armou tudo, vendo assim como vamos fazer, a hora que definiu, vem. E aí veio o elenco todo, mas não adiantou nada, como a gente viu, os torcedores ali foram para cima. E aí uma coisa nova, que o Chico Xavier, acho que faz parte do grupo da... Porque ele sabe. É porque eles adivinharam exatamente a hora que o time chegou. Exato. Quer dizer, vocês estão isentando a diretoria. Ou será que alguém de lá de dentro não deu toque? Chega agora. Lógico, isso é o mais normal, porque eles são todos iguais. Mas essa informação chegou para mim e não chegou pela diretoria, por exemplo. Estou só dando um exemplo. Essa informação, o Corinthians não me passou oficialmente, mas eu apurando eu descobri qual era o horário, qual era o aeroporto. Mas só que nós, da imprensa... Exatamente a hora. Exatamente a hora. Não tinha ninguém lá. De repente os caras apareceram do nada. Então, é só mandar um WhatsApp. Mas a questão é essa. A gente aqui... Isso é coisa muito normal. Eles fazem... Esses caras, eles trabalham junto com os clubes. Olha, vamos dar um aperto, eles acham que isso resolve. Claro. O que dá é se eu sou jogador, eu vou embora. Eu sou pai de família, chega em casa, o filho pergunta, o que você fez de errado, pai, que o cara botou dentro da sua essa pressão em cima do Cássio. Então, na minha cabeça, eu ligo diretamente alguém de dentro do Corinthians, de direção, que deu toque, que organizou isso aí. Isso é coisa junto. A gente trabalha, não é por acaso. A gente trabalha com pauta, a gente sabe a dificuldade que é para conseguir uma informação de qual é o voo, quando vai ser, que dia. Não, praticamente impossível muitas vezes. Até Congonhas. Não, eu descobri assim um dia antes, não foi com o clube, foram com pessoas fora do clube, eu consegui descobrir o horário e o aeroporto, a gente foi, e mesmo assim quando eu cheguei lá foi um trabalho de descobrir qual portão seria o desembarque, assim, não é uma coisa assim. E os caras sabiam exatamente o horário, e o local. Que coisa, coincidência. O torcedor fala aí no final da entrevista aí, não o presidente da Gaviões, o outro rapaz, ele, se der para pegar aquele trechinho do que ele fala... Sobre o Thiago Nunes. Sobre o que ele fala da questão do Thiago Nunes e a questão dos atletas. Então, assim, pelo que eu vi aí, explica aquilo que a torcida organizada está reclamando dos jogadores. Porque jogador está derrubando o técnico do Corinthians. O que eles querem lá? É isso que ele falou? Eu concordo com o que ele falou, esse rapaz. É que aí tem que ter... É uma questão assim, de percepção e interpretação de como tudo aconteceu. Muita gente entendeu que o grupo de jogadores derrubou o Thiago Nunes. Foi isso? Não é isso. Pelo menos assim, com todo respeito às outras apurações, a minha informação não é essa. O relacionamento dele não era bom lá dentro. A minha informação o relacionamento dele de fato não era bom lá dentro. Não era com jogador, não era com funcionário, não era com muita gente. Não era não era uma coisa harmoniosa. Mas não é desde sempre. Não é que ficou ruim e depois perdeu para o Palmeiras. Olha ali não o que esse torcedor falou. Põe aí no ar, por favor, Vinícius. Nós era técnico,
depois era salário, agora é o quê? Qual é o tipo de técnico que eles querem, irmão? Que perfil que eles querem? Esses vagabundos, eles querem que tipo de perfil, irmão? Pra eles trabalharem? Não é eles que escolhem não, irmão. Não é eles que escolhem, não, irmão. Por quê? Porque ficou essa sensação. E a informação é, o Thiago Nunes, claro que o elenco é sempre consultado. E o clima lá dentro, não foi porque perdeu para o Palmeiras, já era ruim. Mas o Thiago Nunes foi demitido porque, além desse clima, os resultados não estavam vindo e não havia uma perspectiva. Mas Salazar, não havia uma perspectiva de melhora. Porque jogo a jogo, mas ele nunca teve esse Entendo a sua todo. apuração, mas ela não casa. A partir do momento que o Andrés fala assim, só demito o Thiago Nunes se ele perdeu o vestiário. E antes do jogo com o Palmeiras, fala, não existe chance de demitir. Aí depois do jogo do Palmeiras ele resolve demitir. É óbvio que ele ouviu os jogadores. Ou alguns líderes. Não, isso sempre houve. Mas assim, o Andrés, ele é aquele presidente que está sempre com os jogadores. Por isso até que ele se dá bem com os jogadores, porque ele está sempre do lado do CT, inclusive ele passou ali. Ele está sempre por perto, essa questão de atraso salarial ele lida bem, por quê? Porque ele está sempre ali, vai lá, fala, vou te pagar tanto, tal dia. Enfim, ele tem essa percepção. E o Andrés já sabia como é que estava a relação lá dentro. A questão é, a relação não era boa lá dentro. Sem os resultados e sem a perspectiva de que haveria uma melhora, o Corinthians decidiu pela demissão do Thiago Nunes. Então, virou uma falsa sensação de que o grupo se manifestou pedindo a demissão do Thiago Nunes. Não foi porque isso ele entregou não a cabeça aconteceu. Do Fagner depois daquele jogo? Não, isso não aconteceu. O clima nunca foi dos melhores, mas assim, o clima com o São Paulo é péssimo, foi péssimo no Santos, por exemplo. Mas ninguém reclamava, por quê? Porque dava resultado, tanto de desempenho quanto de resultado de placar. Então lá era mais ou menos isso, só que era ruim o clima, só que não estava dando resultado e o time nem resultado e nem jogando bem. E por isso que o clube decidiu pela demissão dele. Olha, põe Teve alguma pressão em cima dele? Eu não entendi. O Andrés, teve alguma pressão em cima do Andrés? Mostra a não imagem teve, do o Andrés, inclusive eu nem o vi lá. A gente já viu hoje num frame, porque o Andrés não foi para o ônibus. O Andrés saiu com um carro particular, mas ele passa pelo saguão. Mas, por exemplo, a gente tem uma imagem ali do Jorge Calil, diretor adjunto, que hoje me relatou, falou assim, foi terrível, eu passei minutos de pavor, assim, eu fui ameaçado, Então, assim, mas assim, apesar do Jorge Calil ter passado por isso, o foco era nos jogadores. Antes do protesto, eu conversei com os torcedores e falei assim, o que vocês pretendem, né? Qual que é? E ali ficou muito claro. A gente vai falar com os jogadores, passar o nosso recado, porque os caras não estão correndo, estão recebendo em dia. E agora essa questão do técnico... Não estão recebendo em dia. Não, agora acertou. Agora? Então, acertou há 2 dias. Eles ficaram 4 meses sem receber. A questão deles é essa, assim, se eles agora receberem em dia isso, né? e não estão correndo e ainda estão reclamando do técnico, então nós vamos vir. O Andrés estava junto, depois sumiu. Não, o Andrés estava e ele saiu e entrou no carro. Ele foi num carro, é muito comum. Ou seja, isso. Nem todos os jogadores... Não, mas ele foi. Mas é gozado que não tem pressão em cima dele. Ele que atrasa salário, ele que contratou essa mulambada que o elenco é ruim para chuchu. Ele que demitiu o técnico. Exato. Engraçado. Tem uns caras que são blindados, mas ninguém falava que todos esses jogadores eram tão ruins assim. Vocês não ficavam criticando... o tempo inteiro. O time do Corinthians é ruim. Eu falei o tempo inteiro que o time é ruim. Não, e aí a questão do elenco do Corinthians, eu acho que agora pelo que eu conversei com o pessoal lá dentro, é uma preocupação na reação. Como que isso vai reverberar lá dentro do grupo? Provavelmente muito mal. Por quê? Eu conversei com uma pessoa que me explicou assim, Salazar, não existe isso, o grupo sente ou não sente. Existe a individualidade nessa hora. Por exemplo, os jogadores mais experientes, aí, como a gente está vendo aí na entrada do ônibus, o que me relataram é que logo aí, nessa entrada, o clima era de revolta, indignação com o que estava acontecendo, mas os jogadores mais novos estavam extremamente assustados. E isso foi perceptível. Eu vi assim, o Arauz e o Cantilho, eu vi a cara de pavor neles, assim. Claro. Pavor. O Cássio, o Gil, por exemplo, o Gil já não. O Gil é uma questão de incômodo, de revolta. Pô, eu tô correndo, eu tô me dedicando. O Gil até para argumentar. O Cássio não, mas o Gil para argumentar com alguns torcedores. Então, assim, cada um reage de uma maneira. Então, há um temor lá dentro. Mas eles não de apanharam, como que eles vão reagir lá. Eles não apanharam. Chegaram a tomar tapa, alguma coisa? Não, assim, eu não presenciei jogador tomando um soco, um tapa. A gente tem que tomar cuidado, assim, o que é violência? Violência é um soco na cara apenas? Não, agressão não é só um soco na cara, exato. Isso é terrorismo. Exato, porque ali é uma intimidação. E aí é dedo na cara, é empurrão, aquela pressão hostil. Esses rapazes mesmo. Aí, eles são pais de família. É isso eles aí. Têm mãe, Imagina têm pai, a têm filhos. Casa É isso que tem que ser
visto. Ó, Os caras isso que aí tá errado, os caras que cara. atacaram, eu não O sei se eles Cássio têm. é um Eu não sei mito se no eles são Corinthians. pais de família, não sei se eles têm algum tipo de responsabilidade. O pior Os é que jogadores são, estavam Flávio. trabalhando. O pior é que são. Os jogadores estavam trabalhando. Eles não. Eles não. E eu fico, de novo, já vi muitas vezes partir de dentro do próprio clube, esse tipo de coisa, que eles acham, vamos dar uma apertada, uma pressão para ver, uma prensa para ver o que acontece. É muito estranho os caras saberem exatamente a hora que os caras chegaram, está no lugar certo, na hora certa. É muito estranho. É no mínimo por causa disso, não deu tempo de aparecer na matéria, mas por causa disso, eu fiz uma segunda pergunta para o Digão ali, e eu falei, Digão, você sabe como é que funciona, é ano eleitoral, muita gente vai fazer essa relação, né? Então o que você tem para dizer sobre isso, sobre esse ato relacionado ao ano eleitoral? Justamente preocupado com essa questão que o Flávio abordou. Não deu para entrar porque o Digão falou alguns palavrões. Ah, tá. Mas o Digão, ele falou assim, cara, isso aqui, nós estamos aqui por causa do que eles estão fazendo dentro de campo. Se eles estiverem correndo, lá lutando e tal, ele falou assim, eu não estou nem aí, a gente não vai apoiar ninguém, eu não vou apoiar o Andrés, não vou apoiar o Gobi, não vou apoiar ninguém. A gente não está nem aí, ele não falou nem aí, né? Mas ele falou, a gente não está nem aí para essa eleição. A gente está aqui porque os caras não estão correndo, já estão recebendo em dia, agora não gostam do técnico, querem escolher técnico. Então, assim, era um incômodo de comportamento dos jogadores que eles entendem que não é o ideal nesse momento. Especialmente nas redes sociais, rola muito essa história da panelinha do Corinthians. Isso. Só uma coisa que eu quero abordar, o Flávio tocou numa coisa assim, tem que mostrar, o Flávio falou, e eu também acho isso, tem que mostrar, porque hoje eu conversei com um membro da Comissão Técnica do Corinthians que falou assim, mas olha lá, vocês mostrando isso, essas coisas vocês não tem que mostrar, tem que parar de mostrar. Já é problema nosso, e aí eu falei assim, mas amigo, com todo respeito, não é porque a gente está mostrando que a gente está concordando com o que está sendo feito. Tem que mostrar justamente para quem não discordar, o cara da Comissão Técnica do Corinthians, seja lá o que ele for, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Foi uma ótima matéria, foi uma coisa espetacular e vai ser mostrado novamente. Agora, eles têm que ter posicionamento. É isso aí. Eles têm que tomar posição. Não deve ficar cruzando o bracinho. Exato. Por que o Corinthians vai jogar? O Corinthians não tem que jogar amanhã contra o Bahia. É isso aí. Não joga. Não adianta pegar, ficar antes do jogo, fazer assim aquele silêncio. Tem que ter segurança de trabalho. Esse posicionamento aconteceu hoje. A informação que eu tive é que o grupo hoje esfriou a cabeça, conversou e falaram para mim assim, olha, os caras estão muito pé da vida. Muito pé da vida. Acho que é inadmissível o que aconteceu, esse tipo de coisa, e passaram isso para a direção. Os jogadores mais experientes conversaram, externaram essa indignação para a direção e o André Sanches vai dar entrevista amanhã, 2h30 da tarde, uma entrevista virtual coletiva para falar sobre isso e provavelmente sair em defesa do Eu quero tocar num ponto importante. É um terror, é muito assustador. As estrelas, jogando bem ou jogando mal, o futebol só existe porque tem os jogadores. Sem eles, não tem espetáculo, não tem clube, não tem nada. Enquanto eles não tomarem a consciência de que eles precisam reagir a isso, parafraseando a música lá do Rapa, paz sem voz não é paz, é medo. Enquanto manifestarem apenas medo, isso vai se repetir. Já passou da hora dos jogadores se unirem, porque hoje é no Corinthians, ontem foi no Figueirense, no São Paulo recentemente, no Palmeiras. Enquanto os jogadores não falarem, basta, chega, isso vai se repetir. Uma coisa muito clara para mim, na minha cabeça, está muito claro que é orquestrado, que é pau mandado, e eles fazem esse tipo de papel. Algum jogador tomou um tapa? Você acabou de falar que não. A intenção não era. Você acha que se o cara tá nervoso, uns caras enormes, então os caras estão enormes, caras enormes desse aí, você acha que o segurança vai segurar? Se o cara realmente está irado de verdade e não pau mandado, cumprindo uma ordem, ninguém segura. Pelo menos um tapa, um empurrão ia acontecer. Mas é uma coisa, mas aí chega no cara mesmo. Mas aí é coisa, na minha cabeça, pau mandado, vai lá para fazer pressão. A ideia era dar uma prensa, não era agredir, bater ninguém. Porque se machuca o jogador, aí teriam que apurar e ninguém quer apurar. Ministério Público não quer apurar, a polícia não quer apurar, o clube também não quer que entre nesse negócio, porque é um negócio muito... É uma relação muito nojenta que existe há muitos anos no clube de futebol. Então o que se pretende é uma prensa. Olha, vocês vão lá, mas vocês sabem até onde vocês vão. É isso. Na minha cabeça. Sem bater, sem violência, nada, não. Só dá uma prensa. Isso. Aí o cara tá controlado, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Esses jogadores estão precisando, tipo assim, coisa profissional. Eu vou dar um exemplo. Não sei, é uma hipótese. O que você acha, telespectador? Eu vou dar um exemplo. Eu conversei com jogadores, conversei com pessoas do clube, conversei com dirigentes, membros da comissão técnica e também procurei pessoas da Gaviões.
para dialogar e falar assim, bom, o que vocês acharam e tudo mais. E, assim, o que... A matéria completa está amanhã no site gazetesportiva.com. Isso. O que foi passado é o seguinte, eles entendem assim, eles se defenderam no quesito assim, mas nós não agredimos ninguém. Né? Não houve agressão. Você viu que não houve agressão. Aí eu falei, depende do que você entende como agressão. Não, e mais, você... Não houve um soco na cara? Não houve um soco na cara. A impressão que passa é que eles estão nervosos, não estão? Como é que você está nervoso, mas você controla é porque, assim, e você Flávio, não dá o que eu sinto... É esquisito isso, né? Flávio, o que eu sinto é isso. Ali eles estão extremamente nervosos. Vejo isso como uma espontaneidade. Estão espontaneamente nervosos. Só que eles não querem agredir. E é uma situação de limite de segurar mesmo. Segurar. Nossa, eu acho que eles são desejo. Mas até se agride, aí eles não que tenham razão. Mas perdem assim, a razão. Eles têm esse receio de perder a razão. Que frieza, né? Você está nervoso pra caramba, você está descontrolado e chega a esse ponto. Não, é que aí a consequência seria muito pior. Quantas vezes a gente não passa do ponto quando a gente está nervoso de verdade e passa do ponto e depois se arrepende. Agora, quando você já vai com a coisa pensada, você já vai com a coisa pensada. É um nervosismo pensado, até certo ponto. Eu estou nervoso com o Celso, eu vou chegar até aqui. Flávio, e eu consigo parar eles querem impressionar sem agredir. E Pô, aí que é aquela maneira que eles maravilha. Parece que a própria torcida organizada há um, tipo, tá dividida. Eu conversei com membros da Gaviões que admitiram para mim, a gente tem amigos, eu tenho amigos em praticamente todas as organizadas, né? Então no futebol há tantos anos, e um deles até falou assim para mim, o que você achou, Salazar? Eu falei, sinceramente, eu acho que vocês subiram um tom. Não foi um protesto comum. Já cobri muito protesto. Não foi protesto de ficar Esse subiu o tom. Eu falei, por foi... exemplo, todo protesto que eu cobri até hoje tem música de protestos, tem os gritos de protesto. Não teve. Esse não teve grito de protesto. Tipo assim, vai pra cima. Ele foi para intimidação e só intimidação. Então, assim, a minha opinião foi um protesto acima do tom. E aí, esse amigo meu, que é da torcida organizada, falou para mim, eu também acho que dessa vez os caras lá... subiram um pouquinho o tom, passaram um pouquinho do limite. Mas eu conversei com eles e o pessoal acha que não, mas nós não agredimos ninguém. A gente foi lá só dar o recado e não agredimos ninguém. Enfim, aí fica essa coisa de que... Eu deixo no ar a pergunta, quem deu o vai? Quem falou, vamos agora? Isso é só isso que eu quero saber. Mas o vai é a hora que aparece o primeiro. Quem pagou essa conta foi o Ederson. Mas eles nem ali estavam pra mim lá. até um erro Mas da eles nem estavam lá, Salazar. O Ederson, você viu o que fizeram com o Ederson? Não. O Ederson é o primeiro a aparecer. Salazar, Foi mas você estava lá, você mesmo falou que não tinha ninguém. Eles apareceram na hora certa e no momento certo. O vai, agora, vai. Quem deu o vai? Quem deu o vai? O vai de se posicionar? Não, o vai, estamos saindo. Estamos saindo. Estamos aqui dentro e vamos sair. É agora a hora. E aí todo mundo se uniu e chegou na hora exata. Assim... Quero ver quem deu o vai. 20 minutos antes, eles já estavam parados na porta e braço cruzado esperando. Ah, a torcida? Mas assim, quando eles fizeram isso, o avião já tinha descido. O avião já estava no solo. Aí não tinha mais o que fazer. O que o segurança falou para mim, agora não tem mais o que fazer. O avião já está aí, não dá mais tempo de fazer o esquema pela pista, agora vai ter que passar por aqui. Agora deixa... Não tá certo. Porque se eles estavam... Há 20 minutos antes dos caras aparecerem lá, já viu que tinha um monte de torcedor lá bravo. E você pode acionar a polícia, você pode fazer um monte de coisa. Não tinha gente suficiente. Eu até brinquei e falei assim, a equipe foi montada por segurança. Dava sair por outro lugar, porque poderia ter acontecido, claro que não aconteceu, a explicação é que não dá, Michele. A explicação é que para isso acontecer... Não tem uma saída de emergência? Não, tem, mas a explicação é que para isso acontecer, você tem que ver isso com antecedência, o aeroporto tem que concordar, tem que mandar um ofício. É uma situação simples, segura os jogadores lá dentro, segura os jogadores lá dentro e chama o segundo BP Choque. Gente, segura os jogadores lá dentro e chama o segundo BP Choque.